Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Decidi agora gravar essa mensagem e relevem o barulho. Nós estamos aqui com uma construção bem ao lado da nossa casa, mas penso eu que nós devemos aproveitar a oportunidade para compartilhar aquilo que o nosso coração pede para que seja compartilhado. Eu estou gravando este vídeo no dia 15 de outubro de 2022. Certamente você já percebeu, você como cristão, que nós estamos passando por um momento peculiar, um momento delicado. Nós notamos as pessoas agitadas, estressadas, as pessoas incomodadas, com os nervos à flor da pele. Agora, nós como cristãos, nós só temos motivo de alegria, mesmo percebendo que, a depender da nossa escolha, nós iremos conviver com um governo que talvez fará de todo o possível para calar a nossa voz. Mas isso não é motivo de inquietação, pelo menos a meu ver, porque o homem pode encarcerar o nosso corpo, mas ele não tem condição de infiltrar em nossos pensamentos. Por mais que ele tente, ele não conseguirá jamais encarcerar a nossa consciência. Para isso, nós precisamos também valorizar a nossa capacidade de decidir. E a mensagem de Jesus Cristo é um consolo. Sermos cristãos é algo que, de fato, nos diferencia. Ser cristão é um motivo de alegria. Então, nós não podemos deixar que o ambiente, as circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam, nos levem a entristecer. Portanto, penso que nós precisamos, como cristãos, levar essa mensagem. Não nos deixemos vitimar pelo estresse, pela ansiedade. Não permitamos que o nosso equilíbrio esmoreça. Permaneçamos firmes. Quero convidar vocês a ler pelo menos o capítulo 11 do Evangelho de Lucas. E ali existe um fato, narrado pelo evangelista Lucas, da alegria de uma mulher ao se deparar com a fala de Jesus Cristo. Com a alegria daquela mulher ao se deparar com a mensagem do Messias. Ela demonstra através da sua fala a alegria, o contentamento, o equilíbrio, o êxtase. Depois dela se deparar com a mensagem de Jesus Cristo, ela chega uma mulher dentre a multidão, levanta a voz e diz: bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Ela estava se referindo à mãe de Jesus Cristo. E muitas pessoas menosprezam a importância da nossa Mãe Santíssima. Mesmo assim, ela continua velando por nós. A mãe de Jesus Cristo, a nossa mãe. Portanto, não existe motivo para nos entristecer, para que nos encarceremos as emoções negativas. Se o desafio se nos apresenta, é motivo de alegria, para que possamos testemunhar a nossa fé em Deus. É no momento difícil que nós testemunhamos, através do sacrifício, é que nós demonstramos o valor da nossa fé. No meio daquela multidão, apenas uma mulher levantou a voz e disse: bem-aventurado o ventre que gerou você, mestre. Bem-aventurado os seios que te amamentaram. Ela exalta a função divina de ser mãe.
dentre uma multidão. O conhecimento, a responsabilidade, o ato de conhecer, o fato de sermos cristãos e conhecer intimamente as lições do Evangelho, os princípios evangélicos, às vezes nos traz a noção de que nós vivemos isolados. E é verdade. Aqui na Terra, a maioria da população, a maioria esmagadora da população, vive circulando em torno dos seus rasteiros interesses. Nós, como cristãos, se verdadeiramente cristãos, intimamente vinculados com a mensagem de Jesus Cristo, nós conhecemos, nós temos convicção de que Deus existe e de que Ele só nos reservará aquilo que é digno. Aqui, neste capítulo, Lucas deixa bem claro, pelas palavras de Jesus Cristo, que se nós, sendo maus, nós sabemos dar boas coisas, imaginemos a capacidade do Pai Celestial em nos dar aquilo que é bom. Então não é motivo de desespero. Admitindo-se a hipótese de que nós iremos viver talvez sob um manto, ou pelo menos sob um governo ditatorial, nós não podemos esquecer que o povo judeu viveu grande parte da sua vida escravizado, perseguido, humilhado. Nós não podemos esquecer que muitos irmãos nossos, durante, se não toda a história, mas a maioria da história, a maioria dos nossos irmãos viveu sob governos ditatoriais. E Jesus Cristo disse para nós: a terra, o meu reino, não é deste mundo. Pelo menos, ainda, o nosso planeta Terra ainda não é o reino de Jesus Cristo. E nós, como espíritas, nós sabemos que nós convivemos aqui na Terra onde o mal predomina. Então nós não podemos esperar viver sem dificuldades, sem desafios, sem enfrentar aqueles que fazem todo o possível para manipular a nossa consciência. Agora, nós temos um objetivo, uma tarefa, uma missão de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Aí nós iremos perceber que Jesus Cristo, ele nos apresenta o Evangelho como garantia para que não sejamos levados por ideologias demoníacas. Talvez você não tenha pensado, mas Jesus, dentre os seus discípulos, ele conviveu até com Simão, o Zelote. Ele conviveu com Judas Iscariotes, que ele tinha um vínculo, mesmo que remoto, com esses nossos irmãos rebeldes que queriam derrubar o Império Romano. Ele conviveu com Levi, que depois era Mateus, que era um publicano, cobrador de impostos. E ele foi crucificado no meio de dois ladrões, mas não se tratava de dois ladrões que apenas roubavam, mas aqueles que roubavam por conta de uma pauta ideológica. Barrabás também. Ele foi não apenas um homicida, um ladrão, mas ele, como um rebelde, um revolucionário, ele matava e ele roubava com um fim revolucionário. Talvez por aí nós possamos perceber as dificuldades que Jesus Cristo enfrentou. E nós escolhemos a época, nós escolhemos Barrabás a Jesus Cristo. Agora, como cristãos, intimamente vinculados com o Evangelho de Jesus Cristo, nós sabemos separar o joio do trigo. E Jesus Cristo, neste Evangelho, no capítulo 11, ele deixa bem claro: quem não é comigo, é contra mim. Quem não é comigo, é contra mim. E nesta ocasião, no meio daquela multidão, muito embora aquela mulher tenha percebido a grandiosidade da mensagem, as pessoas ainda pediam, rogavam, suplicavam um sinal do céu para demonstrar se de fato Jesus Cristo era o Messias.
ele estava rodeado de inúmeras pessoas num grau de maturidade vergonhoso. Mesmo assim, ele persistiu. E ele diz, nos convida a exercer a nossa capacidade. Ele nos convida a exercer a responsabilidade. Ele nos convida a buscar. E ele deixa bem claro: pedi e obtereis. Buscai e achareis. Bata e a porta será aberta. Nós, como cristãos, nós devemos saber o que pedir. Nós, como cristãos, devemos buscar, saber buscar e bater aquilo que possa ser útil para nós, submetendo-nos sempre à vontade de Deus. Rememorando, por exemplo, Abraão, ele admitiu a hipótese de sacrificar o seu próprio filho em nome de Deus. É claro que Deus o dispensou daquela morte, mas o que nós oferecemos a Deus? Qual que é a nossa oferenda? Pelo menos a alegria, a certeza de que Deus vela por nós. Sejamos, fiquemos, permaneçamos alegres, e mesmo que amanhã um governo arrombe a porta, invada a nossa casa, nos impeça de orar, nos impeça a cultuar, procure interditar o culto religioso. Mesmo amanhã, se um governo ele colocar em prática a legalização de um crime contra uma criança inocente no ventre materno, será triste, muito triste, às vezes, na via pública, nos depararmos com clínicas legalizadas em torno do morticínio de crianças. Será muito difícil. Às vezes, nós enfrentarmos problemas em torno da rebeldia, das rebeliões, das invasões de terra, mas nós já passamos por isso na época de Jesus Cristo. Nós andávamos pelas vias públicas e as cruzes lado a lado. Se isso acontecer, é mais um motivo de nós agradecermos a Deus pelo testemunho de demonstrar a nossa fé. É um momento de solidificar em nós, em materializar em nós a convicção, o nosso testemunho. Mas creiamos que através da nossa consciência, pelo menos investamos nessa hipótese de que através da nossa boa decisão nós possamos, juntos, de forma coletiva, escolher o melhor caminho para a nossa nação. Para que o Brasil, o coração do mundo, ele agasalhe, ele receba no seu berço todos os nossos irmãos, refugiados ou não, que possamos acolher em nosso seio as pessoas que sofrem. Política é algo que é menosprezado, principalmente por nós espírita cristãos, mas política também é uma forma de caridade. É um testemunho em que, através do trabalho, do esforço, em prol do bem coletivo, nós levemos também o amor materializado. Chegou um momento. Aproveitemos esses dias que antecede o pleito eleitoral, o segundo turno, e testemunhemos a nossa fé. Não pelo estresse, pelo nervosismo, pela ansiedade, entreguemo-nos a Deus. Cumpramos o nosso dever, dirijamo-nos ali, na urna, e depositemos o nosso voto. E coloquemo-nos à disposição de Deus. E jamais esqueçamos que Jesus Cristo esteve aqui entre nós e ele foi acolhido. Ele foi gerado no ventre, amamentado. A mãe, a nossa Mãe Maria Santíssima, temos certeza de que ela, com toda uma pleide de espíritos evoluídos, estão nos protegendo. Deus é nosso Pai. Não desistamos
Não deixemos-nos vitimar pela tristeza, pelo estresse. Testemunhemos nestes dias a alegria de viver sem ódio no coração. A nossa arma é o Evangelho, a virtude. Testemunhemos a nossa fé através da nossa serenidade. Penso que é este o convite. E que nós, mesmo às vezes sendo uma minoria, que possamos saber perceber a grandiosidade da mensagem de Jesus Cristo, como aquela mulher no meio da multidão. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja.